Bom, pessoal, vamos resolver as questões do concurso da Politec que aconteceu aqui no estado. Aconteceu agora no ano de 2022, as questões de informática. No total foram 10 questões que eu vou estar resolvendo com vocês agora, tá? As questões que aconteceram foram questões relacionadas tanto à parte do sistema operacional quanto ao armazenamento das nuvens e também na parte de segurança da informação. A primeira questão, ela fala sobre o nosso sistema operacional, tá? Então, assim, para o concurso da Polícia Civil agora, do Estado, vai acontecer, e também vai ter o concurso, vai ter também as questões de informática do sistema operacional. Então, o que nós temos que observar? Quando eles falam sobre o sistema operacional, já não cai mais aquelas questões relacionadas a teclas de atalho, ao ícone, agora já cai bem mais um assunto mais profundo relacionado a sistema operacional. Então ele diz assim, ó, entre as funções de um sistema operacional, destaca-se a disposição para o usuário de que o computador está executando várias tarefas, né? Quando a gente vê a palavra tarefas, você já lembra de algo aí bem conhecido, que é o que? O nosso gerenciador de tarefas. Simultaneamente, essa exposição é chamada de... Então, assim, falou em tarefas, a gente lembra já do gerenciador. O gerenciador, qual é a tecla de atalho do gerenciador de tarefa? Ctrl Shift mais ESC, né? Que são o cara que aciona o gerenciador de tarefas. Muitas pessoas acabam confundindo com Ctrl Alt Del. Ctrl Alt Del não é o gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefa é Ctrl Shift ESC, tá? Então, assim, qual seria a nossa resposta correta para essa questão? Essa questão seria gerenciamento de processo. Quando eu abro o gerenciador de tarefa, ele traz para mim o gerenciador, mostrando ali para mim todos os processos que estão sendo executados, e na grande maioria do pessoal utiliza o que? Para finalizar uma tarefa ou finalizar um processo. Então, assim, a gerência de processo é um ambiente de execução de um programa. Logo, foi o que eu falei para vocês relacionado àquela parte que nós temos lá do gerenciador de tarefa, onde ficam todos os programas que estão sendo utilizados. É uma das principais funções dos sistemas operacionais. Através dos processos, um programa pode alocar recursos, compartilhar dados, trocar informação e sincronizar sua execução. Então, basta lembrar da nossa tecla de atalho, né? Ctrl RL, né? Mais Shift, eita, quase não sai, mais ESC, é a tecla de atalho do nosso gerenciador de tarefa, Ctrl Shift mais ESC, tá? Ele abre o gerenciador de tarefas. E você tem acesso aos programas, os processos estão sendo executados, você sabe o desempenho do computador que está acontecendo, tudo através do gerenciador de tarefas, beleza? Próxima questão. No Excel, a referência do endereço das células L6, ele colocou aqui, ó, endereço da referência L6, que fixa a linha, né? Que fixa a linha, quer dizer o que? Ele quer travar a linha nessa ideia aqui, tá? Que permite a variação da coluna E. Então, nós temos a seguinte ideia. Para essa questão, a nossa resposta correta seria a letra B, tá? E eu tenho aqui a ideia sobre o cifrão. Isso depende muito aonde o cifrão está posicionado. Se ele estiver entre as células, né? Ou seja, a coluna e a linha, que a coluna é representada pela letra, logo a linha é representada pelo número. Quando o cifrão está no meio, quer dizer que ele está travando a linha. Agora, se ele estiver aqui no início, né, ele vai travar o quê? A coluna. Geralmente eu costumo dizer para os alunos do que ele está próximo, tá? Ó, do que ele está próximo, olha onde ele está próximo aqui, ó. E aqui, quando eu tenho o cifrão tanto na coluna quanto na linha, nós estamos travando a nossa célula. Neste caso aqui ele travou a célula, tá? Eita, quase não sai aí, mas ele travou a célula. Beleza? Tem a posição do cifrão. É muito importante saber onde está o cifrão. O cifrão, se estiver aqui, trava a linha. Se estiver nessa posição, trava a coluna. E se estiver entre os dois, ele está travando a célula, tá? Questão número 3. Em relação aos serviços de cloud compute ou armazenamento nas nuvens, processamento nas nuvens, como queira falar, a suíte de escritório com Microsoft Office 365. Ó, essa ideia do Office 365, a CESP já colocou bastante questões aí, tá, relacionada a esse assunto, como também ele colocou o pacote do Google Drive lá, que a gente tem o pacote Office também.
E aí ele colocou a ideia sobre o Office 365. O Office 365 já apareceu em várias questões fazendo essa comparação em armazenamento nas nuvens. E nós temos no armazenamento nas nuvens a ideia do PaaS, IaaS e do nosso SaaS, né? Que é o software, infraestrutura e plataforma. Cada um tem um significado e uma importância ali na armazenamento nas nuvens. Neste caso, quando ele fala de Office 365, ele está falando nada mais do que o software em serviço, ou seja, o pacote que está em execução lá da Microsoft, ele está utilizando software em serviço, ou seja, o SaaS, tá? Então nós temos três, eu coloquei os três principais que a banca tem cobrado. Nós já passamos por um processo ali em meados de 2017, 2018, que ele colocava muito o RaaS, né? E o RaaS hoje já não aparece tanto. Hoje nós temos mais o IaaS, que é de infraestrutura. Então nós temos o SaaS, que é software, nós temos o PaaS, né, que é plataforma, e nós temos o IaaS, que é infraestrutura, tá? Então assim, aqui eu coloquei em vermelho já para destacar a ideia, tá? Nós temos aqui o software, aqui nós temos o ambiente, tá? Aqui nós temos o ambiente, aqui nós temos o hardware, né? Como eu coloquei aqui no vermelho. A ideia em relação a cada um, o SaaS é de software mesmo, mas o PaaS eu posso dizer que é mais voltado para programador, né? Programador, desenvolvedor, o cara que trabalha nessa área que precisa muito do PaaS, é a pessoa que mais utiliza. E o IaaS é infraestruturas, né? É mais para gerenciador de rede, para quem está contratando uma parte física de uma empresa que queira utilizar a infraestrutura. Então, quando é infraestrutura, IaaS. Quando é plataforma, é PaaS. E quando você quer um software contratando, você está utilizando um SaaS. Beleza? Próxima questão. A praga virtual. Bom, quando falou praga virtual, já tem que colocar em mente que nós temos aqueles cara lá que é o nosso malwares, né? Ou malware, como queira falar. Malwares, né? Os malwares. O que são os malwares? Pragas virtuais, que bloqueiam o computador, impedindo o acesso aos seus arquivos, com o objetivo de exigir pagamento. Olha aqui, ó, essa palavra pagamento, outra ideia que nós temos relacionada a pagamento é a palavra, estou me habituando aí nesse negócio aqui, resgate, tá? Resgate. Essas palavras aqui, elas são importantes para esse tipo de praga virtual, que ele é nada mais do que o ransomware, ou ransomware, como queira falar. Então, assim, falou em pagamento, resgate, bloqueio, qualquer coisa relacionado a essa praga virtual, é este cara aí que faz essa cobrança, tá? Então, nós temos dois tipos de ransomware, tá? A palavra sequestra, né? Sequestra, pede resgate, tudo isso é relacionado a essa praga virtual. Existem dois tipos, né? Nós temos o Locker e nós temos o Crypto. Esses dois caras aqui, ele tem a diferença, ele impede que você acesse o equipamento, tá? Então aqui ele pede equipamento nesse caso. Eu imagino assim, para decorar ficaria mais fácil colocar esse E aqui, ó, de Locker, quer dizer que é equipamento. E quando ele pede que bloqueia para você não acessar os dados, né, neste Crypto, então dados, pode pegar o Ozinho aqui, né, que ele vai simular aquela ideia de impedir de acessar os dados. Então, não consigo acessar o equipamento, o computador, meu computador ali, o cara está tendo acesso, está bloqueado, eu tenho que pagar para desbloquear meu computador, é o equipamento. Não, o cara roubou meu banco de dados, o cara está com todo o meu banco de dados da empresa e para me liberar o banco de dados eu preciso pagar para ele. Então, nesse caso, seria o Locker, beleza? O Locker, equipamento, cripto, os dados, beleza? Outra ideia que nós temos é sobre os backups. Esse assunto é bem relativo. A banca tem colocado em algumas questões, em outras ela nem aparece, mas o ideal é você sempre estar decorando os tipos de backup que nós temos, tá? Nós temos o cópia, incremental, normal, diário e diferencial. São 4 tipos de backup que nós temos. Assinale a opção que apresenta o tipo de backup. Olha aí, ele colocou o tipo de backup, tá? Isso é importante você saber, isso aqui para a segurança da informação cai bastante. Utilizado como referência para os demais, ou seja, eu tenho vários backups, mas qual é aquele principal que serve como referência para os demais? O referência que nós temos é nada mais do que o nosso completo, ou seja, o backup completo, ele é o ponto inicial. Tu vai fazer o primeiro backup, qual é o primeiro backup que tu faz? O completo.
tá? Depois você só vai acrescentando aquilo que foi alterado. Então, referência para os demais backup sempre vai ser o completo, tá? É o cara que é o primeiro backup que você faz. Então, assim, não tem erro essa ideia. Você vai fazer o backup. Eu quero salvar todos os meus arquivos. Que a primeira coisa que você faz é pegar os arquivos completos, todos os arquivos, e salvar numa pasta. Eu digo assim, sem usar nenhum recurso de tecnologia de backup, tá? Eu digo você levando mesmo todos os arquivos. Considerando as técnicas de criptografia, assinale a opção que apresenta mecanismo que garante a identidade do emissor é o certificado por uma autoridade. E é certificado por uma autoridade. Ele falou nada mais do que certificado digital. Nós temos as certificadoras, que elas fazem vamos dizer assim, você vai tirar a habilitação. Quem que tira a habilitação lá? Você vai primeiro na autoescola, a autoescola entra em contato com o Detran e o Detran que emite sua CNH. É a mesma coisa que acontece com as certificadoras. Tem uma pessoa que vai te atender, vai solicitar o teu certificado digital. Ao solicitar o teu certificado digital, vai ser encaminhado para uma empresa que faz só a emissão de certificado, enquanto aquela pessoa que te atendeu ali não é a pessoa que vai emitir o certificado. Tá? Então, o certificado digital, ele garante a criptografia. Tá? A criptografia ela pode ser assimétrica e simétrica. E também nós temos a seguinte ideia: o certificado digital ele verifica a confiabilidade da pessoa, enquanto a assinatura digital autentica documentos. Tá? É mais ou menos aquela ideia. Por exemplo, tu recebeu um documento e tu assinou um documento. Eu recebi esse documento aqui e assinei ele. Isso aí é assinatura digital. Aí eu quero acessar um site, eu preciso de um certificado para reconhecer, né, dar confiança que você é aquela pessoa da empresa X, um exemplo, você está utilizando certificado digital. Tá? E tem aquele princípio que nós utilizamos na segurança da informação, que é a SIDA, né? O que quer dizer SIDA? Confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Esse é o princípio da segurança da informação, SIDA. Confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Acho que tem ainda um aqui, o não repúdio. Tá? O não repúdio. O não repúdio é aquele que não pode negar sua autoria. Um exemplo, o cara lá foi pego lá, né, com dinheiro da cueca. Aí o cara diz, rapaz, esse dinheiro não é meu não. Como é que não pode ser seu se está na tua cueca? Né? A outra ideia é o médico. O médico deixa a secretária com a assinatura dele lá para ele assinar qualquer documento. Aí vamos fazer de conta que ele fez um atestado médico, mas quem assinou o atestado médico lá foi a secretária com o certificado digital dele. Aí ele diz, não fui eu, não tem como ele negar a autoria. Então é não repúdio, não tem como negar a autoria. Tá? Então o certificado digital, eu posso dizer que o certificado digital, eu coloquei um mnemônico aqui, que é CIA. CIA quer dizer o quê? Quais são os princípios que se enquadram aqui no certificado digital? Confidencialidade, integridade e autenticidade. Né? Confidencialidade é a garantia de que uma informação não será acessada por uma pessoa não autorizada. Integridade é a garantia de que uma informação não será alterada durante seu trajeto. E autenticidade é a garantia de que uma informação será acessada somente por pessoas autorizadas. Ou seja, é a garantia de reconhecer um usuário no sistema. Vai lá entrar no Facebook, ele vai pedir teu usuário e senha, né? Então, vai pedir teu usuário e senha. Se teu usuário e senha bater, logo você consegue entrar. Caso contrário, não. Isso aqui é autenticidade. Então, o certificado digital, ele garante o princípio da segurança, a CIA, confidencialidade, integridade e autenticidade. Assinatura digital, eu coloquei o INA. INA significava o quê? Integridade, não repúdio. Né? Não repúdio, eu falei agora há pouco para vocês. Não repúdio quer dizer que não pode negar autoria. E a autenticidade, né? Autenticidade aqui, quer dizer que, né, a garantia de reconhecer um usuário no sistema de informação. Beleza? E aí vamos para a sétima questão. A sétima questão ela diz assim, ó, uma característica própria dos serviços de armazenamento de dados em nuvem, olha aí de novo, algo relacionado à nuvem, a gente falou agora há pouco sobre Cloud Compute, Cloud Storage, o armazenamento ou processamento nas nuvens, quando a gente fala de armazenamento nas nuvens ou processamento nas nuvens, a gente já logo fala do quê? Da mobilidade facilitada para o usuário. Por que essa mobilidade? O usuário ele pode acessar da onde ele quiser. Basta ter internet, ele pode acessar do pendrive, pode acessar do computador, do celular, do tablet, da onde tiver, só basta ter acesso à internet ele consegue acessar. Então, uma das características positivas que nós temos do armazenamento nas nuvens é a mobilidade. E quando a gente fala de característica, eu posso falar da agilidade,
escalabilidade, ou seja, tu pode aumentar o uso ou diminuir. O que quer dizer isso? Hoje a Apple ela fornece para nós o máximo 5 GB de espaço. Esse 5 GB de espaço não é suficiente hoje para tu armazenar fotos e vídeo. O que tu pode fazer? Contrata mais espaços, né? E aí tu vai aumentando conforme a tua necessidade. Acesso de qualquer lugar, acesso de qualquer aparelho, compartilhamento de recursos entre usuários. Hoje isso aqui, né, não vive mais sem isso. Não necessita de instalação local para qualquer aparelho de hardware, né? Só precisa tu ter a conexão da internet. A CESP gosta muito desse assunto, quando ela fala de economia de energia. Tá? Isso aqui já caiu em várias provas, quando ele fala de economia de energia e o benefício ao meio ambiente. Tá? Isso aqui já apareceu em algumas provas, tá? Meio ambiente aí. Então, economia de energia e o meio ambiente, viu? Para facilitar aí e diminuir os custos. Economia de dinheiro só paga pelo que usa também, pode ter essa ideia, tá? Então essa é uma das características das nuvens. Um sistema antivírus pode funcionar como IDS, identificando desvios de comportamento no sistema computacional para gerar alertas de atividades maliciosas. Quando isso ocorre, o antivírus está atuando, tá? Então como esse cara serve para nós, esse IDS? Esse IDS ele é um detector de anomalias, tá? É o cara ali que fica identificando as pragas virtuais. É uma briga de caça de gato e rato, né? Os ratos são os caras maliciosos, continuam criando vírus, enquanto os antivírus estão batendo cabeça ali para sempre estar atualizando suas vacinas. Nós temos a ideia que o IDS ele identifica ameaça, alerta usuários sem intervir, enquanto o IPS, né, identifica ameaça, age para impedi-las, tá? Então, assim, o IDS ele é um cara que ele serve para alerta, enquanto o IPS ele serve para impedi-las, tá? Então essa é a diferença. Pode aparecer em algumas questões IDS, tá? Como apareceu essa na Politec, e também pode aparecer IPS. IPS identifica ameaças e serve para impedi-las. Então, só para salientar, uma alerta e outra impede, beleza? E vale lembrar que o IDS ele não faz intervenção. Já o IPS sim, ele faz a intervenção. Nona, quando a primeira parte de um bloco de arquivo aponta para o bloco seguinte, o sistema de arquivo é de alocação por lista encadeada. O que acontece? Quem acompanha minhas aulas, eu sempre falo sobre um assunto que é sistema de arquivos, tá? Eu sempre falo sobre esse assunto aqui, tá? O sistema de arquivo padrão hoje que nós temos do Windows é o NTFS, tá? Tem esse sistema de arquivo, mas nós temos outro sistema de arquivo, ext2, ext3, nós temos o FAT, né? Nós temos o FAT16 e tem o FAT32, acho que dá para entender aí, hein? E tem esses FATs aqui, tá? Mas hoje o que a gente vai focar? A gente foca mais no NTFS. O NTFS é como o sistema de arquivo hoje é organizado no Windows. Então o Windows utiliza o sistema padrão NTFS. Tá? E aí, quando ele falou sobre blocos, é como é organizado esses arquivos lá no nosso disco. Tá? Então, a gente tem várias formas de organizar. A gente tem a alocação contínua, que armazena cada arquivo em blocos contínuos de disco. Lista encadeada, é aquela que a gente acabou de falar, que mantém cada arquivo numa lista encadeada de blocos de disco. E as indexadas, que associa cada arquivo a uma tabela contendo o endereço dos blocos de disco. Tá? Então, tem essas três para frisar aí, para não esquecer. 10. Assinale a opção que apresenta a topologia. Tá, ó, a banca, você percebe que nesse concurso ela colocou desde rede de computadores, armazenamento das nuvens, segurança da informação e não colocou pacote Office. Tá? Não é hábito da banca colocar pacote Office. Se fosse FGV, ela coloca. Mas neste caso aqui da CESP não é do padrão dela utilizar muito pacote Office. Chegou na 10ª questão e ela não nos cobrou pacote Office. Topologia de redes em hosts. O que são hosts? Hosts é nada mais do que qualquer computador que está conectado numa rede. Eles são chamados de hosts. São conectados a um ponto central de compartilhamento. Então ela diz que tem um ponto central e aqui eu tenho os computadores conectados aqui, né? Isso aqui eu sempre falo nas minhas aulas porque é um assunto que sempre aparece e continua algumas pessoas ainda errando. Aqui eu posso dizer que é o hub, eu posso dizer que é uma switch, eu posso dizer que é o modem,
tá? Eu posso dizer qualquer tipo de item aqui que ele centraliza. O que nós temos que entender? Que quando eu tenho um centralizador, essa minha topologia é a topologia estrela. O que quer dizer? Eu centralizei todos os meus dados aqui no Hub, ou no modem, ou na switch, e se esse cara desligar, eu fico sem internet, o que é diferente de outras topologias. Por exemplo, se eu desligar esse cabo aqui desse computador, os demais vão continuar, o que é diferente nas outras topologias. Na topologia estrela, para ficar sem internet, é necessário desligar o ponto central, que aqui nós temos a nossa resposta como a letra D. Beleza? Então, topologia estrela é a topologia mais utilizada, é a topologia que mais aparece e é a topologia mais recomendada para a gente utilizar atualmente. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, por hoje é só. Vou encerrando aqui e até a próxima.